Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Debate. Os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, mostram que o nível de aprendizado dos estudantes brasileiros em matemática não só está abaixo do adequado, como piorou nos últimos 10 anos. Em 2015, a nota média dos alunos do ensino médio na disciplina foi de 267. O ideal seria 350, é o nível mais baixo desde 2005, início da série histórica do SAEB. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 2015 do ensino médio, o IDEB, ficou em 3,7. A média esperada para essa etapa do ensino era de 4,3. Ou seja, há pelo menos uma década o Brasil está levando nota baixa ou então está patinando aí nos ensinos básico e médio. O que está causando esses resultados? Falta de recursos, má administração do sistema, desqualificação dos professores? O certo é que o quadro é preocupante. E olha que entra a eleição e sai a eleição e a promessa se repete na boca dos candidatos. A educação é prioridade. Será que a educação vem mesmo sendo uma prioridade? Eu sou Paulo José Cunha e recebo nesta edição do Câmara Debate para uma análise do tema os deputados Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, e Celso Jacó, do PMDB do Rio de Janeiro, a quem eu agradeço desde logo pela gentileza de terem aceito o nosso convite. Eu queria iniciar por uma questão que eu acho que é recorrente. É muito fácil xingar o governo, qualquer governo, diante de números negativos. Agora, será que o caminho é esse? Será que essa abordagem não é muito rasa? Será que não está na hora da gente aprofundar esse debate e partir para ações mais concretas, deputado Ságuas? Queria começar pelo senhor. Olha, na verdade, se a gente fazer uma retrospectiva, o Fundef iniciou em 97, ainda no governo Fernando Henrique. E o Fundef durou 10 anos. O que é o Fundef? Esse fundo que começou a garantir que o que estava escrito na Constituição de 88 pudesse valer, a aplicação dos 25% da educação, mas aí ficou o Fundef só no ensino fundamental. E quando vencido o Fundef, já no governo do presidente Lula, se criou o Fundeb, que é o fundo que aí tratava da educação básica como um todo. Então, até 97, a aplicação dos 25%, ela era um tanto duvidosa, porque cada estado colocava outras despesas no meio, os municípios ainda mais, com o Fundef acabou disciplinando, estabelecendo regras e limites adequados para que cada um pudesse seguir aquelas regras. E depois o Fundeb, então a gente pode dizer que até 97 nós tínhamos garantido na Constituição, porém havia muita dúvida na aplicação adequada dos 25% da educação. Com o Fundef ficou garantido a aplicação dos recursos obrigatórios no ensino fundamental. Educação infantil não tinha financiamento, educação infantil ficava no Ministério do Desenvolvimento Social e ensino médio ficava na boa vontade dos governos de estado. E é tanto que até 2007, porque o Fundeb foi criado em 2007, nós não tínhamos financiamento para a educação infantil e não tinha sequer merenda para o aluno do ensino médio. Era comum numa escola em que você tinha todas as modalidades da educação e todas as etapas da educação, em que um aluno do ensino médio entrava na fila da merenda e a merendeira dizia para ele sair da fila porque ele era do ensino médio e não podia comer merenda. Então, veja bem, isso é muito grave quando a gente trata do Brasil como um todo, nas escolas públicas, em que as pessoas mais pobres estudam na escola pública, que muitas vezes não tinham alimentação adequada em casa e chegava em casa e não podia receber a merenda na escola. O senhor toca num ponto fundamental, que é a questão da gestão. Nós estamos aqui, eu acho que falando basicamente de gestão. Mas aí era um problema de financiamento, né? Então, a partir do Fundeb, que de 2007 para cá, nós passamos a ter financiamento garantido, porque tinha financiamento, mas não era garantido, para o ensino médio, além do ensino fundamental e para a educação infantil. Então, há poucos dias atrás, nós não tínhamos o financiamento garantido nas duas pontas da educação básica.
E não tendo financiamento garantido, a gente também não tinha como garantir um salário adequado para os professores. O piso para o profissional da educação começou a ser pago há 5 anos atrás, e que tem municípios com dificuldade de pagar esse piso, e a União e os estados, tem muitos que não conseguem pagar o piso. O piso é o menor salário que você pode pagar para uma determinada categoria. Se na maioria do Brasil você não consegue pagar o menor salário para a categoria de professores que são responsáveis pela formação dos estudantes, então você também não pode querer exigir muito, até porque os professores que hoje estão na rede é porque são extremamente vocacionados e que nenhuma hipótese abandonou a sua vocação. Eu queria ouvir o deputado Celso Jacob, principalmente sobre um aspecto que tem a ver com o que o deputado Ságuas está falando. Existem vários Brasis, a gente não pode dizer assim, o piso é esse daqui, todo mundo cumpre. Uma coisa é o Brasil mais rico e outra coisa é o Brasil profundo mais pobre. Como é que esse Brasil mais pobre pode arcar com os custos de um piso como o outro e manter, garantir a qualidade mínima de pagamento para esses professores? O grande erro foi desconhecer essa realidade. Nós temos primeiro que conhecer a realidade dos estados que têm condição e os que não têm. Ou o governo federal vai dar um equilíbrio nisso aí, ou então não adianta botar um piso só no papel. Todo mundo tem que pagar X. 1.000, 2.000, 3.000. Como se o Brasil fosse homogêneo. E todo mundo vive na mesma realidade, não vive. Então já começa o desnível, tanto financeiro como também o próprio educacional. Que você não corrige a educação com um ano. Quando você tem um desnível grande, um desequilíbrio grande, você vai ter que demorar décadas para corrigir uma situação. Então, quando você toma uma atitude, há 5 anos atrás, você começa a ter efeitos dessa atitude no mínimo 5 anos. Com 10 anos começa a ter um reflexo mais positivo. Então não se pode fazer educação para amanhã, né? No dia seguinte. Tem que fazer educação projetada. O planejamento de curto prazo não funciona. Não existe planejamento de curto prazo para educação. Então o que está acontecendo, nós estamos hoje recebendo reflexos de ações de 10 anos atrás. E se a gente quer realmente que a educação tenha bons reflexos, ou que mude a estrutura, que mude essa concepção de educação, você tem que estabelecer metas agora, planos e executá-los, e vai ter os efeitos 10, 15, que é o normal. Verdade. E o grande erro, o que é? O país não se planeja para a educação. Tem um slogan bonito, todo mundo é a favor da educação. Todo mundo acha... Era isso que eu ia já lhe interromper, perguntando aquilo que eu falei no início das campanhas eleitorais. Prioridade à educação, prioridade à educação. Isso virou uma moda. Isso virou uma moda. É igual o meio ambiente. Todo mundo acha que tem que preservar o meio ambiente, mas todo mundo vai e comete uma série de atitudes que... Crimes ambientais. Crimes ambientais. Então, a gente tem que sair do discurso e para ir para a realidade. Nós temos bons técnicos, tem bons educadores, a gente tem que tocar alguns pontos que são, a meu ver, vitais. Primeiro, os pais são responsáveis também pela educação dos seus filhos. A gente tem que chegar a esse consenso com os pais. Segundo, a família tem que participar. Professor tem que ter uma remuneração digna e parar de reclamar da situação. E tem que se preparar para ser um bom professor. Nós vamos ter que resolver o problema de salário, mas o professor tem que conscientizar da profissão dele, da beleza dessa profissão, que é educar. Ele tem que ter amor a isso. O professor tem o resgate daquele amor, filosofia daquele professor que é respeitado na sociedade. A sociedade tem que entender que a gente não vai fazer nada sem um professor. E o professor tem que entender a sua grandeza, a sua importância. O salário tem que ser discutido, mas não pode ser a linha de frente da discussão da educação. O salário tem que ser resolvido. Pois é, eu me lembro muito bem, ainda nos tempos em que, por exemplo, o ensino público era considerado um ensino de melhor qualidade no Brasil. Sim. Os alunos iam para o ensino privado porque, às vezes, não conseguiam o ensino público. Você vê no Rio de Janeiro escolas modelo, como Pedro II, por exemplo, naquela época. E hoje a gente vê que parece ter havido uma inversão. Não teria havido um interesse grande na privatização desse ensino, deputado? Aí acontece o seguinte, até a década de 60, nós tínhamos algumas escolas no Brasil públicas, os liceus, né, foram construídos em cada capital um liceu. E esses liceus, ou Pedro II, no Rio de Janeiro, tal,
eram escolas de excelência, que você pegava os melhores profissionais, profissionais liberais até, e outros profissionais que eram muito bem remunerados, para fazer uma educação de qualidade para a elite brasileira, para meia dúzia de pessoas. Se você comparar... Manuel Bandeira era professor do Colégio Pedro II. Se você comparar a quantidade de aluno atendido por essas escolas com a população que ficava desassistida, é uma coisa absurda, né? Então, você conseguia atender aí 10% a 15%, 20% da população. O ensino médio, ele começou a ser garantido nas capitais no início da década de 70 e, aliás, já estava garantido na década de 60, foi garantido para todas as capitais e na década de 70 que começou a ser garantido nas cidades maiores do Brasil. E aí, quando a gente falava do Fundef, do financiamento na Constituição de 88, do Fundef de 97 a 2007 e do Fundeb a partir de 2007, nós estamos dizendo o seguinte, que a partir do Fundef nós praticamente garantimos a universalização e na questão da universalização, aí você tem escola que são no centro da cidade, que tem os professores que ao escolher na atribuição de aula, os melhores vão para o centro da cidade, mas você tem escola na periferia que o professor não quer ir porque o deslocamento é muito caro nas grandes cidades, você tem escola rural que não oferece estrutura do professor morar lá naquela lá, então você vai ter professores contratados ali dando aula no ensino médio que só tem o ensino médio também, então aí você começa a ter as disparidades. Então, a partir do Fundeb, você começa a garantir o financiamento de uma forma obrigatória até, porque quando você estabelece o piso e você não garante a suplementação, e aí com o Plano Nacional de Educação, que a gente aprovou aqui, que deu entrada, a partir da Conferência Nacional de 2010, que deu entrada nessa casa em 2011, ficou 4 anos aqui para ser aprovado, então a partir de 2014 nós temos um Plano Nacional de Educação que estabelece várias estratégias que a gente deve seguir para garantir uma educação de qualidade. Eu penso que nesse momento o Brasil está nessa próxima década agora, a gente deve acertar os ponteiros de garantir que além do ensino fundamental, no ensino médio a gente possa garantir a universalização e garantindo o financiamento para todos. Eu tenho um projeto que é o 413/2015, que ele trata do Sistema Nacional de Educação. Sistema Nacional de Educação, está previsto no Plano Nacional de Educação, resumidamente, ele vai criar um sistema, porque hoje nós temos as redes municipais, que seria um sistema municipal, um sistema estadual, e o federal tem as escolas técnicas e a universidade. Nós vamos criar um sistema nacional que ele vai tratar da cooperação entre os entes federados. Seria uma espécie de visão sistêmica da questão. Isso. Eu vou pedir licença aos senhores para a gente ir para um breve intervalo. Estou notando que o deputado Celso Jacó está doido para entrar nesse assunto, mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente retorna com o Câmara Debate, que tem como tema a queda de qualidade do ensino básico e médio no Brasil. Nós voltamos já. Estamos de volta com o Câmara Debate, que tem como tema os números preocupantes do desempenho do ensino básico e médio. Debater o tema, estamos recebendo os deputados Ságuas Moraes, do PT do Mato Grosso, e Celso Jacó, do PMDB do Rio de Janeiro. Deputado Ságuas, pouco antes do intervalo, o senhor falava de um projeto em que o senhor pretende dar uma visão mais sistêmica, mais holística, né, dessa questão. Na verdade, tratando ensino básico, ensino médio e ensino superior, ensino técnico, tudo. Na verdade, no próprio Plano Nacional de Educação, o PNE, ele tem 20 metas, né, que estabelece o tempo de ser seguido e lá prevê a criação do Sistema Nacional de Educação e não tinha nada nesse sentido. Nós apresentamos em 2014, eu disse que em 2015, um projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Educação, que está em debate na Comissão de Educação, que deve ser aprovado até o final do ano, em que ele trata da criação do Sistema Nacional de Educação, que visa permitir, dentro do regime de colaboração, que hoje já existe, mas não é uma coisa estabelecida com regras bem detalhadas,
para que a gente possa ter um sistema nacional de educação e dessa maneira, dentro daquilo que o deputado Celso Jacó falava aqui, de que você cria o piso, mas você não garante o recurso lá no município. Você pega o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, que são estados ricos, mas que tem municípios pobres. Em função das diferenças regionais. Você pega Mato Grosso, porque por causa do agronegócio, todo mundo pensa que é um estado uniforme, mas tem municípios ricos e tem municípios pobres. Então, e você vai nos estados do Nordeste, que tem municípios, muitos municípios pobres, mas tem muitos municípios ricos também. Então, na verdade, quando você criou o CAQUI, né, que é o custo aluno qualidade inicial, que é por 2 anos, depois vira o CAC, que é o custo aluno qualidade, que vai estabelecer o valor mínimo que você gastaria para ofertar um ensino de qualidade em cada etapa da educação, em cada modalidade. E a partir desse recurso, o município que aplicado os 25%, ou o estado que aplicado os 25% não chegar naquele valor, ele vai receber a complementação da União. Aí o que entra o que o deputado Celso Jacó dizia aqui. Porque não adianta nada você estabelecer regras que o município não consiga cumprir. A gente sabe que alguns municípios não cumprem por descompromisso com a educação, mas você sabe que muitos deles é porque não tem a condição. E com esse Sistema Nacional de Educação, nós vamos garantir que cada município da unidade federada, que cada estado possa ter o mínimo necessário para uma educação de qualidade. Por quê? Porque o que a gente observa hoje, muita gente critica, é que parece que esse modelo ele precisa ser revisto na base. Simplesmente entregar ao município, mas espera aí, que município é esse? Conheço vários municípios que não têm condições de pagar esse piso. Não, mas nós estamos falando só na questão do piso. Mas aí falta o conteúdo, falta todo um programa. Aí no PNE, aí no nosso, cria o Sistema Nacional de Educação, o município, para poder buscar essa suplementação, ele tem que cumprir uma série de regras, uma série de requisitos para ele comprovar que ele aplicou os 25% e não conseguiu chegar lá. E aí nós temos um problema sério no ensino médio, que quando você iniciou o programa, você estava falando dos resultados ruins, porque na educação, no ensino fundamental... É o grande gargalo. É o gargalo. E é o grande problema. Por exemplo, todo mundo sabe que são esses números do IDEB, que a gente não conseguiu alcançar a meta. Vamos direto na dor, na dor de cabeça. Não adianta não melhorar, vamos ver o que é isso. Então, qual que acontece? Se avançou muito na área tecnológica. Hoje em dia, as crianças têm acesso a computador, têm acesso a telefones de ponta, com internet, aí tem acesso a WhatsApp, a Facebook, a isso tudo. E você quer dar um modelo de educação arcaico de 20 anos atrás. Um acesso de matérias de nada para coisa nenhuma. Então, não motiva. É muito mais interessante eu estar fora da sala de aula do que eu estar na sala de aula. Na sala de aula eu aprendo quase nada, ou aprendo coisas que me chateiam. Ao passo que na rua eu estou aprendendo muita coisa, estou tendo novidade, eu tenho um mundo para pesquisar na internet. Eu tenho tudo na internet. É o que, de outra forma, o José Pacheco, o educador português, criador da Escola da Ponte, que é um projeto de sucesso, né? lá perto de Lisboa. Outro dia eu entrevistei e ele falava disso, quer dizer, falta coragem dos governos de mudar essa Nós temos que mudar o modo de pensar dos professores, nós temos que adaptá-los à realidade para os alunos serem atraídos. O que acontece? Os índices de abandono no ensino médio, por ano, é violento. Os outros ensinos fundamentais, básicos, não, eles são... mais ou menos há um controle dos pais, da frequência. Quando chega no ensino médio, ele já está praticamente um adolescente para adulto, e ele toma a decisão dele, vou parar, vou continuar. Quando eles percebem que não tem nada de interessante e atrativo para ele está desmotivado. Então ele acha que a rua é melhor. Na rua ele aprende mais, sem controle. Então, se ele estivesse dentro do ensino médio, mostrando a realidade do que está acontecendo nesse país, mostrando as perspectivas dele de trabalho, mercado de trabalho, que não mostra, não dá esperança para ele. Eu estou estudando, mas para nada, não sei, para concluir. Concluir o quê? Porque o ensino médio hoje não se conclui nada no país. Ele não te leva a lugar nenhum. Ele não informa o profissionalizante e nem garante que ele vai entrar na universidade. Não, nós conseguimos fazer duas coisas negativas. Eu não te garanto o acesso à universidade? À universidade de maneira nenhuma, porque você tem que fazer um... vai ter que enfrentar um vestibular. E não te garante o mercado de trabalho. Então, por que eu estou fazendo nesse ensino médio?
e excesso de matéria. E cada vez mais, na Comissão de Educação mesmo, tem essa luta. Gente querendo colocar mais uma matéria, desorganizadamente. Mas, sobretudo, no governo Lula, houve um cuidado maior com o ensino técnico, né? Isso. Teve uma uma volta das ampliação. escolas técnicas. Foi que está aumentou a rede, tentando etc, salvar. etc. Que no Brasil isso vinha sendo tratado de uma forma... Desconectada. Teve uma ampliação do ensino técnico. E o ensino médio, o problema é bem isso que o deputado Celso Jacó disse. A adolescência é uma etapa da vida efervescente, né? A etapa dos hormônios, da contestação e tal. E esse estudante, esse jovem está à procura ele está na transição da infância para a vida adulta e ele precisa de ter uma perspectiva futura. Nós não podemos abandoná-lo ao ponto de ele ser recrutado para o mundo do crime ou das drogas. Então, se a gente quer, em primeiro lugar, na minha opinião, nós temos que garantir escola de tempo integral. Isso é o que vai permitir que o aluno, porque num período de 4 horas você não consegue levar conteúdo e informação necessária para que esse aluno possa se preparar como cidadão, e ao preparar mesmo para a tempo, vida. Desculpa interromper, ao mesmo tempo, quando todo mundo fala em tempo integral, não é colocar o aluno para estudar de 8 da manhã às 5 da tarde, uma sequência de matérias conectada. Porque ninguém consegue. Não é Por exemplo, conteúdo. você precisa atraí-lo com outras opções. Outras atividades. Outras atividades, que também vão entrelaçar com aquela básica. A matemática é um modelo ultrapassado. É difícil, todo mundo rejeita a matemática. Por quê? Não encontramos um meio de passar a matemática de outra maneira. Você tem que ter uma atualidade. Hoje em dia, a gente convive com a realidade. Todo mundo aqui é escravo de computador, escravo de celular, que é um semicomputador, você faz tudo nele, e você fica no WhatsApp, você fica no Facebook, perde muito tempo nisso. Se a gente conseguir uma forma de atrair o ensino para dentro dessas novas técnicas, nós vamos equilibrar isso. Então, eu tenho que ensinar na linguagem e no estado que é a modernidade. Eu tenho que incluir, de repente, uma ousadia, um método ousado, incluir um Facebook na matemática. Mas como é que é feito isso? Vamos estudar. Tenho que incluir o que? As realidades, a facilidade que eu tenho de pesquisar, para pesquisar coisas boas. Ao invés de eu ficar navegando na internet uma série de coisas desconectadas, não serve para nada, né? eu vou começar a mostrar o seguinte, como eu fico descobrindo uma coisa via a informática. Nós estamos há 20 anos nas escolas falando em informatização e sem fazer. Os alunos começaram a aprender porque a vida foi Agora, a ensinando. criatividade de alguns professores também é fundamental. A gente Claro. viu, por exemplo, nessa Olimpíada da Matemática que teve aí, escolas muito pobres do interior do Brasil, com desempenhos fabulosos por causa da criatividade dos mestres, não por causa... Mas aí que causa está dele. o X da questão. Eu tenho que falar a linguagem que você está entendendo. E qual a linguagem que você está entendendo agora? É a linguagem do WhatsApp, do Facebook, de outra realidade, da pesquisa rápida, do conhecimento, das informações. Eu não posso incorporar essa linguagem, eu não posso ficar naquele negócio de tabuada, gente. A linguagem hoje, ensinar matemática. a questão da linguagem no ensino médio ela é fundamental, porque hoje você pega, por exemplo, você tinha pouco tempo atrás o livro do aluno e o livro do professor. O livro do professor com conteúdo, perguntas e respostas escritas, e o livro do aluno com conteúdo e perguntas. O professor detinha o poder da resposta. O aluno teria que ler o conteúdo, se ele não lesse, o professor sempre sabia mais que ele. Como hoje o aluno, se o aluno hoje vai para uma aula, ele souber qual é o tema da aula, ele olha na internet, ele é perigoso chegar lá e saber mais que o professor em determinadas situações. Então, eu que sou professor universitário, enfrento isso, né? diariamente. Então, e aí, como é que resolve essa questão? O modelo da aula tem que mudar o jeito. Agora você fala assim, vamos escolher lá, vamos ter uma aula de tal disciplina. Você chega lá, joga o conteúdo, senta na roda lá, entra na internet, tal, junto com os alunos e começa a aprofundar e começa a estudar aquilo ali, fazer um debate. Na verdade, a aula hoje, principalmente para o ensino médio, ela tem que se tornar um debate. Como nós estamos fazendo aqui? Você só orienta o debate, você não tem o controle. Você vai coordenar o debate, como você está fazendo aqui. O papel do professor no ensino médio de agora por diante teria que ser assim, dentro de uma sala que disponibiliza de alguns acesso a conteúdos, e que você, por exemplo, você como professor, você não é obrigado a dominar todos os conteúdos, como a gravidez na adolescência, como o uso de droga e tal, porque essa realidade, o aluno ao sair da casa dele, ele ir para a escola, ele encontra
ponto de ônibus sem proteção, ele encontra chuva entupindo bueira, que é a questão ambiental, ele encontra uma adolescente grávida no ônibus, ele encontra alguém fumando crack, ele chega lá na escola, ele fala para o professor, eu vi uma situação muito chocante ali, um usuário de droga, assim. Não, aqui não, eu tenho que dar meu conteúdo, o professor já está ali todo enquadrado, ele tem que cumprir aquelas horas, que senão você não serve. Você pega e afasta o interesse dele. Então, a partir daquela discussão ali, você vai acessar conteúdos e vai deslanchar a sua aula. Talvez aquilo ali vai despertar mais interesse do aluno porque a gente tem que formar o cidadão para a vida, né? Tanto que tem gente que não tem estudo, mas ele é preparado para a vida porque a vida ensinou ele, né? Mercado de trabalho. Para encerrar rapidamente, nós já estamos com o tempo praticamente esgotado, teria que colocar uma questão para os dois. Essas invasões de escolas que aconteceram em São Paulo por estudantes secundaristas não seria um sinal de que nós temos que lutar por uma nova pedagogia? Começar pelo deputado Celso, rapidinho. Essa discussão toda aí. Na realidade, não existe escola opressora, não existe professor que comanda tudo, não existe diretor que manda em todo mundo, mas precisa de alguém para organizar. O que o senhor fez aqui? Organizou o debate. Tem que ter essa pessoa. Mas o senhor não dominou o debate e impôs a sua ideia. Deixou que as pessoas... Que houvesse contradição, que houvesse debate, que eu falasse uma coisa, ele falasse outra. Quando você queria algum assunto que era do seu veio aí, você intervinha no sentido de buscar com uma pergunta provocativa. Então, isso é aqui. Imagina na sala de aula, tem que ser nesse nível. Agora, é difícil abrir mão do controle. Esse é o novo papel, né, deputado Salles? Eu acho que essa ocupação dos alunos nas escolas é demonstrando a insatisfação com o modelo que está colocado ali. Nós temos a Base Nacional Curricular, que está em debate até o final desse ano, para que a gente possa ter um novo modelo de ensino médio, que é onde está o nosso gargalo. Obviamente que com esse financiamento, PNE, agora com o Fundeb em diante, eu acho que daqui para frente a gente terá condições de avançar numa educação de qualidade. Precisamos de mais financiamento e muito esforço governamental para que a gente possa garantir universalização e qualidade e principalmente garantir um salário digno aos profissionais da educação. Deputado Saglas, deputado Celso, muito obrigado pela participação nesta edição do Câmara Debate. Você pode conferir novamente esta e as demais edições da internet, tanto na nossa página no endereço câmara.leg.br, quanto no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados. Eu sou Paulo José Cunha. Um abraço, obrigado pela audiência e até a próxima.